paz do Senhor, querido irmão, querido líder, querido professor de escola bíblica. Estamos aí para mais uma aula da nossa lição O Cristão na Era Digital, da editora Kalel. E hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre a lição de número 4, Protegendo o Casamento. O nosso texto-chave está em Cantares capítulo 2, versículo 15. Apanhe para nós as raposas, as raposinhas que estragam a vinha, pois as nossas vinhas estão floridas. E a gente sabe, Cantares é as declarações do amado para a amada e vice-versa, mais uma exaltação da união do casamento. E esse texto fala que sim, há raposas e raposinhas querendo prejudicar o jardim secreto, a vinha desse casal, e nós vamos falar sobre isso nessa lição. A leitura bíblica está lá em Efésios, do capítulo 5, do verso 1 ao 13, e como a gente quer aproveitar o tempo aqui, não vamos ler tudo, mas eu gostaria de destacar o verso 3, que diz: entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. E aqui, professor, você já pode começar a explorar a questão de conteúdos que têm entrado numa casa, entrado numa família através aí do mundo virtual. Seja nas redes sociais, seja em conteúdos assistidos em vídeos, né, como nas plataformas de streaming, Netflix e assim por diante. Tudo isso precisa ser filtrado e é um texto bíblico que precisa ser aí analisado minuciosamente por cada família, e você, já professor, vai incentivando isso. Destaco também o verso 7 e 8, portanto, não participe com eles dessas coisas. Está falando a diferença entre o ímpio e o cristão, entre aquele que serve a Deus e o que não serve, e nós não devemos ser participantes de coisas imorais, de coisas erradas. Portanto, outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filho da luz. E, mais uma vez, né? O filho da luz, como que ele deve se portar no WhatsApp, como que ele deve se portar nas redes sociais. Aí há um caminho muito vasto para você, professor, seguir e explorar. Também eu destaco o verso 10. O verso 10 diz assim, ó: aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Talvez esse verso seja uma chave aí também, professor, para você explorar a capacidade que nós precisamos nos nossos dias de discernir. Né? Saber discernir o que está até por trás de coisas que distorcem os princípios cristãos no coração dos cristãos. E nós vamos então falar a respeito desse assunto, como proteger a família, principalmente o casamento, né? O casamento que é essa base onde os filhos estão alicerçados, uma base para manter a família de pé, começa ali nesse casamento forte, consolidado. Então nós vamos falar a respeito desses assuntos. E o ponto 1 fala dos princípios distorcidos que nós temos na nossa sociedade, né? O 1.1 vai falar então a cultura anti-casamento. O texto que eu destaco aqui é esse que está na tela. Observe atentamente a nossa cultura e você perceberá que as músicas, filmes, novelas, seriados, enfim, por toda parte acontece um ataque feroz contra o casamento no padrão de Deus. Cada vez mais é comum nas tramas cinematográficas o marido ou a esposa ser o vilão, enquanto os amantes são os heróis. É só você pegar os desenhos atuais, as séries atuais, filmes atuais e assim por diante, aquilo que influencia a nossa realidade, você vai ver uma distorção dos valores bíblicos concernente à família, concernente a casamento. Então você, professor, precisa chamar a atenção, e aí eu sugiro que você, professor, traga sim para a sala de aula, quem sabe, algumas imagens, quem sabe alguns até episódios de séries famosas, novelas famosas, filmes famosos, até desenhos famosos que atacam ferozmente os conceitos de família, tá? Destaco também aqui, coloquei na tela e está na nossa lição, aquilo que o apóstolo Paulo vai escrever aos Filipenses sobre o que deve ocupar o nosso pensamento, o que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, boa fama, tudo que é excelente, digno de louvor, isso precisa ocupar os nossos pensamentos.
Por quê? Porque, como nós já temos falado aqui, o que entra pelos meus ouvidos, meus olhos, vai afetar a maneira com que eu enxergo o mundo, moldam, né, a minha cosmovisão. Consequentemente, se eu estou recebendo um monte de lixo concernente a casamento, concernente à família, aos princípios que regem o lar, se isso é distorcido, isso vai ser sim materializado nas escolhas de vida de qualquer pessoa. Portanto, nós precisamos estar muito atentos nessa cultura anti-casamento. E depois, nós vamos ver também coisas comuns acontecendo aqui, né? A gente fala dessas ideias que são compartilhadas hoje, e o 1.2 vai falar muito isso, né? Ideologias satânicas, como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, como essa questão, eu até cito aqui, né, ideia de amor múltiplo, na verdade, união múltiplos e amores múltiplos e união livre, ou seja, um homem com duas mulheres, né, uma mulher com dois homens, coisas desse tipo que infelizmente hoje está acontecendo, né? Tudo isso é uma disseminação de ideologias que não procede de Deus. Eu quero falar esse texto aqui no 1.2. O padrão de Deus para o casamento continua sendo monogâmico, heterossexual, indissolúvel. A fidelidade e exclusividade são essenciais na consolidação de uma aliança plena entre um homem e uma mulher. Destaque isso, professor. Nós não abrimos mão dessa realidade. O amor continua sendo monogâmico, é um homem, é uma mulher, continua sendo heterossexual, homem e mulher, continua sendo indissolúvel, não é um negócio descartável que hoje começa e depois se joga na lata de lixo, tá? Aqui a gente colocou, inclusive, nos recursos para os professores, notícias como essa. Tem se tornado lucrativo, né, o divórcio hoje em dia. Olha só essa reportagem, o número de divórcios cresce na pandemia e gera oportunidades de negócio. Tem pessoas literalmente ganhando com o divórcio e lutam para que isso aconteça. O aplicando o texto do ponto 1, antes de entrarmos no ponto 2, diz assim: num tempo de relativismo moral como este, afirmar os valores cristãos se torna quase um ato criminal. Mas é necessário cada crente se posicionar e não permitir que a distorção dos princípios divinos alcance a sua casa. Toda ideologia leva a ações, e cada ação traz consequências. No final, valerá a pena ter permanecido nos valores do reino. Então, nós aqui entramos nesse ponto 1, falando justamente de princípios que estão sendo distorcidos e as casas, os lares, os casamentos estão aí sendo comprometidos porque começam com ideias. Levante essa bandeira, professor, levante esse assunto, as ideias, por trás de tudo aquilo que está ao nosso redor. Músicas falando de traição, adultério já há anos, né? Isso vem regando aí a mentalidade brasileira. Você pode até trazer, por exemplo, a evolução da música e como essa pauta do adultério é algo que vem martelando na mente do povo brasileiro há anos, né? Você pega músicas, por exemplo, antigas, sertanejas, já falava desse adultério, né? Você está na roça, é para lá de bom, é o sofoneiro comanda o som, e daí vai falando de adultério. Ou você pega funks mais modernos, né? Que literalmente, né, dizem que vai rolar um adultério e assim por diante. Ou seja, esse tema de destruição do lar há anos vem martelando na mente dos brasileiros e o resultado está aí. Mas é importante você pegar isso para mostrar que como aquilo que entra por aqui, influencia as decisões, materializa-se nas decisões. Daí entramos no ponto 2, agora sim, né? Casamento em risco, perigos no mundo virtual. As relações conjugais também podem ficar comprometidas quando não se tem limite sobre o uso das tecnologias. Isso é uma grande verdade. Além de comprometer o tempo de qualidade com a esposa ou marido, o mundo virtual oferece inúmeras opções de compensação para as carências humanas. E o índice de adultério, que teve seu início na internet, é cada vez maior ou é maior a cada ano. Isso é muito sério. Esse 2.2, você, professor, precisa justamente falar das inúmeras opções que existem no mundo virtual para tentar compensar o amor real dentro de um casamento, né? Infelizmente, tudo isso fala da banalização humana. Hoje, são muitas as redes sociais para encontros sexuais ou aventuras sexuais sem compromisso nenhum.
Na verdade, tudo virou, né, como eu falei, a banalização humana, tudo virou o ser humano se tornando objeto. Né? Porque se hoje eu quero comprar alguma coisa, eu vou, escolho e compro. Se eu quero comer um tipo de comida, eu vou aqui na tela do meu celular e escolho. Infelizmente, até mesmo o tipo de pessoa que você quer, você vai ali, tem um cardápio humano. Né? Em Tinder, em Badoo, em portais e redes sociais para esse tipo de coisa. Se você quer uma loira de olhos azuis de 1,80 m, você vai lá com essas características que você encontra. Se você quer um moreno de 1,70 m de altura, tá lá, que gosta disso. Então, assim, é uma banalização do ser humano e, infelizmente, tem muitos que têm caído nessas ciladas e entrado por esse universo. Também coloquei aqui, né, a importância de você, professor, esclarecer e deixar bem claro para os seus alunos que o adultério virtual também é pecado. Porque, infelizmente, tem pessoas que dizem, não, mas foi só conversas virtuais, só troquei fotos virtuais. Olha o que Jesus já falava, né? Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério com ela no coração. Nestes casos, ressaltei, o adultério já aconteceu no coração e para se consumar é questão de tempo. Muitas famílias já se destruíram por entrarem nessas ciladas. Já começou ali e é questão de tempo para se materializar, porque é de dentro para fora e isso vai gerar as escolhas erradas. É importante, professor, você também, quem sabe, trazer algumas ilustrações. Por exemplo, eu tenho muitos casos que eu atendi assim. Um deles me chamou a atenção porque a jovem mulher, ela entra chorando já no gabinete e afirmando, eu destruí o meu lar. E ela mesma reconheceu que tudo começou com um oi. Um oi. Porque o ex-namorado lá do Paraná deu um oi no privado ali do Facebook para ela. Em vez dela esquecer, ela respondeu oi. E como você tá? Eu tô bem, tá? E você e tal. Foram 3, 4, 5 semanas de conversa todos os dias, gerando uma intimidade, resgatando, né, sentimentos lá do passado. E o que aconteceu foi que ele foi se encontrar com ela e acabaram indo para um motel e ela, de fato, destruiu o casamento, prejudicou os filhos, destruiu a família por causa de um oi que não deveria ter dado e deu. E isso foi gerando uma intimidade acelerada e resultou no adultério. Então, importante você, professor, enfatizar esses perigos no mundo virtual que tentam destruir o casamento. Ali no 2.2, nós falamos então desse afastamento dentro da própria casa e essa imagem revela isso de uma maneira muito intensa, né? A cama, que sempre foi um lugar de conversa, diálogo, né? Não apenas só do ato íntimo do casal, mas é um momento ali de interação. Hoje não acontece porque quando se deitam, cada um está com um celular, literalmente, um aparelho desse tamanho se torna uma parede, né? Uma barreira, porque daí olhares não se cruzam, não tem diálogo, não tem atenção. Eu destaquei aqui o segundo parágrafo aqui do 2.2, diz assim: as tecnologias que são criadas para facilitar nossas vidas e nos aproximar uns dos outros podem também fazer o processo inverso e acabar afastando o que o indivíduo tem de mais importante, que é Deus e a família. Então, é uma grande verdade e nós temos visto isso acontecer. Pessoas distraídas muito no virtual e esquecendo quem está dentro da própria casa. Falamos nas aulas anteriores, né, aquele excesso de informações, mas a bem da verdade tem pessoas que sabem a respeito do mundo inteiro. O acidente que aconteceu no Japão, na China, como é que está a Bolsa de Valores, como é que está as decisões políticas dos Estados Unidos, sabe do mundo inteiro. Mas você pergunta qual a comida favorita da sua esposa, não sabe. Qual a comida favorita do filho, não sabe. Qual é a melhor amiga da sua filha, também não sabe. Por quê? As pessoas de perto, na verdade, têm se afastado e têm enchido a cabeça com conteúdos que não mudam nada. Também, aqui, né, eu faço questão de destacar a liberdade que o cônjuge precisa ter de acesso aos gadgets, ao celular, por exemplo, do seu parceiro. O marido precisa ter, sim,
acesso ao celular da esposa, a esposa acesso ao celular do marido, porque senão isso pode gerar desconfiança. E ali no final nós vamos enfatizar novamente isso. Mas é importante ficar bem claro nessa aula, professor, que nada de segredos no mundo virtual, porque isso pode comprometer o alicerce da confiança de um casamento. O 2.3 vai falar de trocando pérolas por alfarrobas justamente nessa intenção, né? Futilidades do mundo virtual ocupando centralidade do coração, da alma, da energia das pessoas e o mais importante que é a família ficando de lado. É normal, infelizmente, né, a gente encontrar casamentos destruídos por essa questão. Na verdade é comum, né? Essa seria a palavra certa, é comum. Um dos casos que eu atendi esse ano, a própria esposa reclamando, dizendo, pastor, fui trocada pelo videogame, literalmente falando. Quando eu chego em casa, depois do trabalho, o marido está no videogame, eu vou dormir, chamo ele, nem para intimidade vem, é só videogame, quando eu saio daí ele está dormindo, e todo dia se repete a mesma cena. Eu chego, ele está no videogame, e assim por diante. Então, a realidade é, né, trocando coisas importantes por futilidades que não levam a nada e não mudam a vida de ninguém. No aplicando o texto, coloquei assim: a influência da internet no afastamento do casal geralmente acontece de maneira gradual. Isso aqui é importante você enfatizar, professor. Não vai ser de uma hora para outra que esse caos vai se instalar, mas é um passo por vez nessa direção. Hoje fica um pouco mais, depois um pouco mais, depois um pouco mais, né, nos virtuais, esquecendo a família, não consegue colocar os limites e as coisas vão se prejudicando. Dá uma olhada no perfil de uma outra pessoa, chama atenção, uma curtida, um oi, uma conversa simples no WhatsApp, tudo isso vai se intensificando, gerando intimidades que jamais deveriam existir com qualquer pessoa que não fosse o cônjuge. Isso é importante. Não é porque é no mundo virtual que o homem pode ser amiguinho aí de mulheres e ficar conversando com elas, ou vice-versa, a esposa conversando com amiguinhos virtuais, como se fosse, né, pessoas que podem ter acesso ao coração dela, assim, porque é virtual. Cuidado. Isso também no virtual gera intimidades que não deveria acontecer. E tudo começa dessa maneira. Coloquei também outros fatores que se assemelham a esse, tais como a desculpa para trocar a presença do seu esposo ou esposa por aparelhos digitais. Marido que chega do trabalho cansado e vai jogar videogame para relaxar, e a mulher que precisa conversar com suas amigas ou familiares, ou precisa acompanhar o que é postado no Instagram para ficar informada. Ou seja, né, mesmo quando não é casos de traição, no sentido literal de adultério, né, que no virtual e que leva ao real, mas muitas vezes é ocupação ali no WhatsApp, trazendo o trabalho para casa, ou conversa com amigos e tal, que acaba tirando tempo de qualidade ali dentro do casamento. E por fim, o ponto 3, nós colocamos protegendo o casamento, e o 3.1, cuidado com as raposas e raposinhas. Né? O texto ali que nós lemos de Cantares 2:15. Esse texto revela um pedido da mulher ao seu amado, chamando por proteção contra as coisas que parecem pequenas, mas que causam grandes estragos. Ou seja, é interessante, a gente escolheu esse texto justamente porque a maioria das pessoas pensa, mas isso não é nada, é uma coisinha pequena, foi só uma conversa com a outra, só uma conversa com o outro, eu só curti a foto dele, eu só curti a foto dela, e essas coisinhas pequenas vão minando e comprometendo a unidade do casal, a confiança do casal. Destaca isso, professor, coisas pequenas podem gerar grandes destruições. E daí, o 3.2, a importância de colocar limites. Eu sugiro que essa lista que nós colocamos aqui, você faça mais ou menos dessa maneira, professor, para ficar bem claro para os seus alunos. Faça lá, né, o painel com essa sequência de decisões práticas que precisam ser tomadas. Primeiro, não leve o celular para a cama. Este momento é seu e de sua esposa apenas. Não apenas melhora a qualidade do sono, quando o celular não está perto, né, mas também a oportunidade desse diálogo ali no momento de dormir. Em casa, não invista muito tempo nos eletrônicos em detrimento da família. É o que tem acontecido. Jamais ultrapasse a linha do profissionalismo numa conversa com pessoas do sexo oposto. Como eu falei, nada da mulher ficar com amiguinhos virtuais ou o marido com amiguinhas virtuais. Isso não dá certo, é brecha aberta para o inimigo entrar.
Não siga perfis de pessoas imorais e lascivas. Eu vou seguir lá no Instagram pessoas que só postam vídeos dançando indecentemente, só falam besteira, só falam coisas imorais. Está entrando e está comprometendo os teus valores e princípios. Depois, sempre que acessar a internet e as redes sociais, tenha um objetivo bem definido. Não, eu vou entrar para fazer isso, para ver isso, para resolver isso. Porque é aquele negócio, né? A mente vazia, oficina do diabo. Entrou sem fazer nada e vai vendo, e vai vendo, e vai mergulhando. Daqui a pouco está procurando coisa que não deve, e daqui a pouco está conversando com gente que não deve, e assim as coisas vão se perdendo. Jamais brinque com as concupiscências da carne. Quando pensamos que estamos fortes, é nesse momento que estamos fracos. Não, eu posso acompanhar esse tipo de perfil porque eu sou muito crente, né? Não, eu converso com essa pessoa, mas eu me conheço, eu sei... Cuidado, vigilância sempre. E coloquei a questão ali do 3.2, a prestação de conta. Olha só, o verdadeiro amor no casamento envolve também prestação de conta. Seu cônjuge merece sim saber o que se passa no mundo virtual. Quando se trata de casamento, não existe uma privacidade que não possa ser compartilhada com a pessoa que se tornou uma só carne com você. Isso aqui é muito importante. E por fim, aplicando o texto, precisamos constantemente reavaliar as muralhas que cercam o nosso casamento, vigiando as possíveis brechas e sendo rápidos em tapá-las. Não brinque com pequenos pecados, nem menospreze o poder destrutivo dos meios digitais em seu casamento. Então, gente, muita clareza, muita vigilância, muita confiança no casamento. Enfatiza mais uma vez, professor, né? Esse negócio do casal não ter acesso ao celular do marido, não ter acesso ao celular da esposa, isso não pode acontecer. Tem que ter a transparência, tem que ter a confiança, tem que as coisas estarem às claras e tem que ter regras e limites, como nós falamos, colocar as cercas para que esse casamento não se perca. E por fim, a reflexão da semana, em seu comentário sobre Cantares 2 e 15, o Wiersbe, né, que é um comentarista bíblico, diz: as raposinhas representam as coisas que vão silenciosamente destruindo os relacionamentos. As raposas entram nas vinhas para comer as uvas, e os guardas da vinha precisam levantar os ramos das plantas para que não fiquem ao alcance desses animais. A sulamita ainda está tentando continuar o seu trabalho como guarda de vinhas. Você é responsável por proteger e vigiar seu casamento contra esses pequenos destrutores que tentam a todo momento enfraquecer seu matrimônio. Lembre-se, ninguém tropeça em uma montanha, antes tropeça em pequenas pedras. Então, vigilância nos detalhes. Que você, professor, incentive todas as pessoas que participarem da sua aula, saírem determinados a tomarem posicionamento no casamento. Vigilância total, vigiando nos detalhes, nas mínimas coisas, para que essa família permaneça de pé e o nome do Senhor seja glorificado. Eu espero poder ter te ajudado, querido professor. Até a próxima aula, que Deus os abençoe.